Em tua presença tão santa, estamos reunidos, Senhor, buscando os raios de luz que só vem de ti, ó Jesus. Queremos ouvir tua voz, a voz do teu Santo Espírito, trazendo conforto e calor àquele que sofre em dor. Neste culto teu nome exaltamos, Pai eterno, o Deus de Israel, que nunca mudou e sempre amou ao mais infeliz pecador. Que a força do amor e a paz do perdão nos tornem de fato irmãos. Amém. Que a graça do nosso Deus esteja com todos. Amém? Peço aos irmãos que orem silenciosamente para que nós possamos continuar sentindo a presença do seu Santo e Bom Espírito conosco. Quando eu era criança, participava com minha avó e minha mãe dos trabalhos na Igreja Católica. Tudo que se passava na igreja, para mim, era motivo de alegria, motivo de curiosidade. O padre, aquelas campainhas, o coroinha. Havia na igreja onde eu assistia um grupo jovem. Eu achava muito interessante. Era meu plano também fazer parte daquele grupo jovem. Não perdi a missa. E uma das coisas que me chamava muita atenção na igreja, a igreja católica, eram as festas. Porque a igreja promovia muita festa. Entre elas o Natal. Quando chegava a época do Natal, toda a família reunida, minha avó gostava de festa. Era uma mulher festeira. E ali toda a família reunida, né? Toda a família reunida, meus tios, meus primos, passávamos ali alguns dias comendo, bebendo, ouvindo música e muita fartura. E todos falavam. E eu sempre fui muito curioso. E eu perguntava o significado de toda aquela festividade e elas falavam: estamos comemorando o nascimento do nosso Senhor Jesus. E no último dia tinha a missa do galo. Eu acho que eu não assisti nenhuma, por causa do sono. Mas eu era muito curioso em saber o significado. Outra festividade que a igreja promovia, creio que ainda promove, no mês de junho, festa junina. Muitas bandeiras, especialmente as crianças e jovens, fantasiados. Tinham ali algumas danças, algumas músicas
E eu também não perdia. Achava muito interessante. Depois do carnaval, a quarta-feira de cinza, também estava lá. E ali pelo mês de abril, uma festa também que a igreja promovia, não era exatamente uma festa, era uma semana chamada a Semana Santa. Quantos já foram católicos aqui? Muitos. Semana Santa. Esta semana me deixava muito curioso, um pouco indignado também. Quando começava a Semana Santa, minha avó e minha mãe eram as líderes religiosas. E elas falavam para nós, eu e meus primos, éramos 10 primos num quintal só. E ela falava para nós, nós estamos entrando na Semana Santa. Então vocês não brinquem, não gritem, não xinguem palavrões, porque é uma Semana Santa. E eu perguntava, mas por que Semana Santa? Foi um período em que Jesus sofreu. Irmãos, na sexta-feira, até durante a semana era até um pouco tolerável, mas na sexta-feira era simplesmente proibido falar alto, brincar de maneira nenhuma. Ninguém colocava a mão em vassoura. Também não comiam, alguém se lembra aqui? Não comiam carne, mas comiam peixe, né? Comiam bacalhau. Não podia comer carne. E eu ficava curioso. E eu perguntava a elas assim, mas por que nós não comemos carne hoje? Por que não podemos brincar hoje? Por que tanta exigência? E elas falavam, hoje foi o dia em que o nosso Senhor foi crucificado, foi morto. Hoje é um dia que morreu o nosso Senhor. Bom, pulando, vamos chegar ao domingo. No domingo de manhã íamos à igreja e lá as pessoas com palmeiras umedecidas pingavam sobre nós, partiam sobre nós dentro da igreja e eram assim uma sensação de alegria. E eu perguntava a elas também, né? Por que tanta alegria? Hoje foi o dia que ressuscitou o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas voltando para o sábado. Irmãos, no sábado, da sexta-feira para o sábado, especialmente as crianças, nós não dormíamos, porque no sábado tinha um evento especial. Tinha um evento que causava curiosidade em todas as crianças. Alguém se lembra? Malhação do Judas. Alguém já malhou o Judas? Alguém já malhou o Judas aqui? Eu malhei muito Judas. Cada criança, previamente, separava um pedaço de pau, certo? E de madrugada, alguém colocava lá nos postes uns bonecos de pano, amarrado uma corda, como se fosse enforcado. E aí nós juntávamos num poste e arrebentávamos com Judas. Até não sobrar nada. Aí íamos para o outro poste e assim a gente ia pela rua toda, malhando o Judas, arrebentando todo Judas que aparecesse pela frente. Mas eu também perguntava a ela, né? Por que nós malhamos o Judas? Ela falou, porque Judas traiu o nosso Senhor. Judas foi um traidor. Irmãos, e desde criança, até há pouco tempo, até antes de conhecer a nossa verdade, esse nome Judas Iscariotes me causava aversão. E esse nome causa aversão em toda a cristandade. Judas Iscariotes. É um nome que ninguém põe em filho nenhum, né? Judas Iscariotes. O nome Judas não, mas Judas Iscariotes ninguém quer saber. É realmente o nome que causa aversão. Irmãos, quando eu conheci a nossa verdade, comecei a ler alguns livros, comecei a ler a palavra, comecei a ler algum espírito de profecia e me deparei com a experiência de Judas. E quando eu li a experiência de Judas, eu senti um desejo. Não se espanta com o que eu vou falar, né? Eu senti um desejo de todo o coração de ser semelhante a Judas. Irmãos, bom seria que a nossa igreja tivesse a experiência de Judas, que todos nós aqui fôssemos como Judas Iscariotes. Esse foi o meu desejo, quando eu comecei a ler a experiência de Judas. Não Judas na primeira fase, não Judas na segunda fase, mas o Judas da primeira fase. Eu ouvi dizer que teve uma pregação aqui que falaram sobre o Judas da segunda fase, mas o Judas da primeira fase que eu estou falando. Eu quero ler com os irmãos aqui a experiência de Judas, que me deixou impressionado.
creio que todos conhecem. Página, analise aqui, irmão, a experiência de Judas e veja se você é assim. Eu ainda não consegui esse grau, essa experiência que Judas alcançou, que tinha alcançado. Página 685, diz assim: Judas unira-se aos discípulos quando as multidões seguiam a Cristo. Pergunta aos irmãos, certo ou errado? Queria que os irmãos respondessem, fez certo ou fez errado? Certo ou errado? Certo. Judas unira-se aos discípulos quando as multidões seguiam a Cristo. Os ensinos do Salvador lhes tocavam o coração. Irmãos, quando Cristo falava, o que acontecia no coração de Judas? Judas era tocado, impressionado. Jesus não conseguiu impressionar os fariseus, não conseguiu impressionar os saduceus, não conseguiu impressionar os príncipes, pessoas da alta camada, da alta sociedade, mas Judas ficava influenciado, tocado pelos ensinos do Salvador. Judas via os doentes, os coxos, os cegos aglomerarem-se em torno de Jesus, vindo de aldeias e cidades. Via os moribundos que lhe depunham aos pés, testemunhava as poderosas obras do Salvador, na cura dos enfermos, na expulsão dos demônios, na ressurreição dos mortos. Judas estava acompanhando tudo. Ele não perdia nada do que Cristo fazia, do que Cristo falava. E ele era impressionado, era tocado. Experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Cristo. Ele sentia nele o poder de Cristo. Ele que queria fazer o que Cristo fazia. Pergunto novamente aos irmãos, certo ou errado? Certo. Reconhecia ser os seus ensinos superiores a tudo quanto ouvira anteriormente. Quando Jesus falava, o que ele analisava? O que ele está falando é superior a tudo que eu ouvi, a tudo que eu aprendi. Ele reconhecia que Jesus era superior às palavras do Mestre. Irmãos, um texto aqui. 3 palavrinhas, 2 palavrinhas, né? Judas amava o grande mestre. Mas não estava dizendo que Judas era falso. Aqui não estava dizendo que Judas era falso. Diz que Judas amava o grande mestre. Irmão, não responda para mim. Mas quantas pessoas aqui, responda para Deus, né? No coração pode dizer, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Uma coisa é gostar, uma coisa é amar. Judas amava, não fingia. Judas amava o grande mestre e anelava estar com ele. Tivera desejo de ter transformado no caráter e na vida. Tá certo, irmãos? Judas queria ser transformado. Ele sabia das faltas que ele tinha e ele queria ser transformado no caráter e na vida. E esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. O que Judas analisou? Sou um pecador, tenho um defeito de caráter, tenho um defeito em minha vida, esse mestre é superior, e se eu me unir a ele, eu serei transformado. Eu quero ser transformado. Está errado, irmãos? Está errado. Quando eu disse aos irmãos que eu gostaria de ser Judas Iscariotes, eu queria ser nessa fase aqui. E gostaria que todos nós fôssemos assim, experimentar a transformação em Cristo Jesus. Irmãos, com tantos predicados, com tantas qualidades. Agora uma pergunta, por que será que Judas caiu? Irmãos, Judas estava entre os 12, ele era o melhor espiritualmente. Ele foi o que mais analisou a Cristo corretamente. Teve uma ideia da transformação de caráter. Ele era o melhor entre os 12. E por que ele caiu? Queria ouvir a resposta dos irmãos. Por que Judas caiu? Se ele amava o mestre, queria ser transformado, se reconhecia um pecador, por que Judas Iscariotes caiu? Caiu tão baixo que vendeu o mestre por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Queria ouvir essa resposta dos irmãos. Por que Judas caiu? Hã? O irmão falou, ele caiu porque quis.
Ele pensou o seguinte: eu vou vender por 30 moedas, ele vai se livrar e eu fico com dinheiro e ele fica livre, né? Também foi uma causa. A causa principal, queria ver aqui, quem acha? Ficou só na vontade de ser transformado. Ficou só na vontade de ser transformado. Muitas pessoas vão perder a salvação enquanto esperam ser cristãos, né? Ficou só na vontade. Não se entregou. Algum pensamento mais, irmãos? Ângela. Amou mais o dinheiro. Diga, Ângela. Obrigado. Irmãos, alguns irmãos já responderam aqui. O que levou Judas à queda? Irmão, nós precisamos analisar nossa vida espiritual, né? Nós estamos aqui, podemos dizer que estamos no mesmo barco. Estamos lutando para a salvação em Cristo Jesus. E Judas, com tantas qualidades, caiu. Imagine nós, imagine você. Irmãos, analisemos nossa experiência religiosa. Lembre-se, você que é membro da igreja, nós que somos membros, né, da igreja, procure lembrar o dia do seu batismo. Lembre-se daquele dia que você passou na classe batismal, aprendendo os princípios de fé. Lembre-se daquele dia que o seu nome foi à comissão e você ficou na expectativa se seria aprovado ou não. No último batismo, alguns irmãos estavam preocupados. Será que eu serei aprovado? Lembre-se desse dia. E lembre-se do dia em que falaram para você: olha, a igreja aprovou o seu batismo. Que alegria para você, que alegria para mim. E lembre-se do momento que você estava lá no tanque batismal, quando você fez a profissão de fé. E diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que você fez? O que eu fiz? Nós prometemos a ser fiéis a tudo que Ele mandou, a tudo que nós aprendemos ali naquele princípio de fé. Nós prometemos a ser fiéis. Irmãos, e analise a sua vida hoje. Eu analiso a minha vida hoje. Como eu estou em relação àquele dia em que eu fui batizado? Eu estou sendo fiel em tudo aquilo que eu prometi a Deus? Eu não prometi aos irmãos aqui, só aos irmãos. Eu prometi mais a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é assim que nós somos batizados? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fizemos um pacto com eles. E eles fizeram um pacto conosco. Como está a nossa vida espiritual hoje, em relação ao dia em que nós fomos batizados? Em relação à promessa que nós fizemos aqui? Judas estava bem alto, né? A religião estava em alta. Mas ele se descuidou e caiu. Vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Quero ler com os irmãos na página 399 desse livro, Mensagens Escolhidas, no volume 1, diz assim: alguns há... Irmãos, veja se essa mensagem é para você. Eu tenho certeza que ela é para mim. Alguns há que estão buscando, sempre buscando a boa pérola. Qual é a boa pérola? Cristo. Alguns há que estão buscando, sempre buscando a boa pérola, mas não fazem uma renúncia completa de seus maus hábitos. Aqui não está falando de transgressão da lei. Está falando de transgressão da lei aqui? Está falando de transgressão da lei. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não está. Aqui está falando de quê, irmãos? Mas não fazem uma renúncia. Qual a palavrinha aqui? Uma renúncia completa de seus maus hábitos. Não morrem para o próprio eu, para que Cristo neles viva. Por isso não encontram a preciosa pérola. Irmãos, por que muitas pessoas não têm paz? Por quê? Não acha a pérola. Por que não achou a pérola?
Não fizeram uma renúncia completa de seus maus hábitos. Eu estou falando para os irmãos, essa mensagem é mais para mim do que para vocês. Por isso não encontram a preciosa pérola. Não venceram suas ambições profanas. O que significa ambição profana? Analise cada um. E amor aos atrativos mundanos. Não tomam a cruz para seguir a Cristo na vereda da abnegação e sacrifício do próprio eu. Nunca sabem o que é ter paz. Irmãos, imagine que isso possa acontecer na igreja. Se você encontra um ímpio, está escrito na palavra, né? O ímpio não tem. O que está escrito na palavra? O ímpio não tem. O ímpio não tem paz. Ike Batista, o homem mais rico do Brasil, né? Perdeu 90% do seu dinheiro em ações. Tinha mais de 50 bilhões. Será que ele está em paz? Perder mais de 40 bilhões? Não crê em Deus. Dizem que ele não crê em Deus. O ímpio não tem paz. Mas imagine o crente que não tem paz. Nunca sabem o que é ter paz e harmonia na alma. Pois sem a entrega completa, não há descanso, não há alegria. Qual foi a falha de Judas? Não se entregou completamente. Irmãos, se nós não nos entregarmos completamente, segundo o texto, não tem condições de existir paz e nem alegria. Quase cristãos, mas não cristãos integrais. Parece perto do reino dos céus, mas neles não entram. Quase salvo, mas não completamente. Significa não estar quase, mas completamente perdido. Irmãos, só pela graça de Cristo, nós podemos vencer nossos defeitos de caráter. Só pela graça de Cristo. Precisamos nos unir a Ele para vencer nossos defeitos de caráter, para não cair como caiu Judas Iscariotes. Todos aqueles que não vencerem seu defeito de caráter serão vencidos por Ele, assim como Judas foi vencido. Uma jovem, quero concluir aqui com uma experiência, uma jovem nasceu na igreja. Nasceu no hospital, né? Mas nós usamos a expressão nasceu na igreja. Nasceu num berço cristão. Nasceu na igreja e assim que ela cresceu, eu creio que ela foi apresentada na igreja, né? Como as crianças são apresentadas aqui. E aí ela foi crescendo, participando da escolinha das crianças. Ela cantava aqui na frente. E foi crescendo na igreja. Era uma alegria para os seus pais. E de repente se tornou adolescente, ficou mais bonita e se achou dona do seu nariz. Não foi mais à igreja. Achava uma coisa muito chata, uma coisa meio sem graça. Não foi mais à igreja. E seus pais ficaram tristes com o comportamento daquela jovem. Não foi mais à igreja, né? E se meteu com as amizades meio esquisitas. E os pais oravam sempre por ela. Mas de vez em quando aparecia um pregador especial, né? Uma conferência especial. E convidavam aquela jovem. Ela vinha também. Ela era uma jovem de bom relacionamento. Vinha assistir a reunião. Mas ficava mais lá fora conversando com o povo, né? Poucas vezes assistia a reunião. Vinha mais ver os amigos mesmo. O movimento, né? Mas, em determinada conferência, também ela foi convidada, entrou, e o pregador estava falando, e por alguma coisa ela ficou impressionada. Ela resolveu ficar sentada. Assistiu toda a conferência, e ela sentiu o desejo de ser transformada, voltar à fé. Amém, irmãos? Que bom, né? Quando uma pessoa volta do mundo, né? Conheceu a verdade, saiu da verdade e volta para a verdade. Que maravilha! E ela falou aos pais, eu quero voltar à fé. Quero voltar a ser o que eu era antes. Eu quero voltar à fé. E ela mudou completamente. Mudou as amizades, mudou tudo. Seu comportamento e começou a assistir na igreja. Não perdeu um culto. Que felicidade para os pais. Que felicidade para a igreja. Imagine nós aqui, né? Eu creio que muitos irmãos conhecem pessoas que já viveram, fizeram parte da nossa fé e hoje não estão mais aqui.
Se eles voltassem, qual seria a nossa reação? De alegria, não é isso? Vamos atrás deles. E ela voltou. E ela estava em todas as reuniões, mudou todo o comportamento, mudou tudo. E ela escreveu uma carta ao conferencista. E o conferencista, quando recebeu aquela carta, ele viu o nome daquela jovem, ficou muito feliz. E ele pensou assim, que felicidade. Vou ler uma carta de conversão. Já fiz tantas conferências, ninguém nunca ligou para mim, ninguém nunca escreveu para mim, mas pelo menos agora uma alma que se converteu, que voltou da treva para a verdade, me mandou uma carta. E ele pegou a carta da jovem, feliz, abriu ali e começou a ler. E começou a fazer a leitura. E na carta dizia mais ou menos assim: pastor, gostei muito da conferência e fiquei tocada. E decidi a voltar à fé. E eu estou voltando. Eu estou na igreja com meus pais. Mudei meu comportamento. Mudei muita coisa. Eu estou muito feliz com essa parte. Mas tem uma coisa que me preocupa. A carta dizia assim, tem uma coisa que me preocupa. O que me preocupa é que, quando eu saí da fé, eu tive muitos amigos. Eu tive muitas amigas. Eu tive muitos relacionamentos contra a sua palavra, que eu sei que tu não aprovava. E meu problema é o seguinte: eu consegui mudar por fora, mas eu não consegui mudar por dentro, não consigo mudar por dentro. Quando eu vou dormir, eu me lembro de tudo que eu fiz lá no mundo, de tudo que eu aprontei, das baladas, de tudo que eu fiz. Eu me lembro de tudo. Não consigo isso não sai da minha mente. Toda noite para mim é como se fosse uma sessão de terror. Eu não consigo mudar por dentro. Mudei por fora. Eu quero ser transformada, mas eu não consigo mudar por dentro. Pergunta aos irmãos, qual era a situação dessa jovem perante Deus? Ela mudou por fora. Não mudou por dentro. Qual era a situação dessa jovem perante Deus? Alguém falou aqui perdida. Hã? A mesma de Judas. Por um lado era uma experiência ruim. Ela mudou por fora, mas não mudou por dentro. Irmãos, Deus quer o nosso coração. Deus nos quer por dentro também. Especialmente por dentro, né? Por dentro e por fora. Deus quer o nosso coração. Agora nós podemos dizer que a experiência dela não era tão ruim assim. Por quê? Qual o fato positivo aqui dessa jovem, irmãos? Qual o fato positivo dessa jovem? Ela se reconhecia pecadora. E ela estava precisando de ajuda, pedindo ajuda. Eu mudei por fora, mas não mudei por dentro. Irmãos, aquela jovem era como se fosse um sepulcro caiado. Você vai a um cemitério, e ali você vê aquela sepultura bonita, aqueles mausoléus, tudo em mármore, né? Tudo lindo, né? Certo? Mas dentro do sepulcro o que tem? Podridão, ossos. Aquela jovem estava assim. O pastor leu aquela carta e ficou triste, né? Um pouco preocupado. Aí ele escreve outra carta para a jovem, e na carta que ele escreveu de volta dizia mais ou menos assim: olha, o seu caso realmente é preocupante, porque se você mudou por fora e não mudou por dentro, não adianta nada. Sua salvação está em jogo. Mas não se desespere. Você está se reconhecendo como pecadora. Você quer mudar. Esse é um passo importante para a transformação em Cristo Jesus. Vou te dar alguns conselhos. E o pastor escreveu para ela assim: evite tudo que sugira pensamentos impuros. O seu problema está na mente. O seu problema está no coração. Então você precisa fazer uma reforma. Você precisa vigiar sobre tudo que você vê, tudo que você ouve e tudo que você fala. Ler, ver e ouvir. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você fala. Tome muito cuidado com as saídas da vida. As saídas da alma. Irmãos, pode uma pessoa ter um coração puro se ele na internet ele acessa sites pornográficos? Pode ele ter um coração puro?
algumas músicas, elas levam a pessoa para pensamentos impuros. Agora está na moda a tal das músicas, tal de lelelê, tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. São músicas que levam a pessoa ao ter pensamentos baixos. Então, a pessoa que quer ter um pensamento puro, quer mudar por dentro, ela precisa evitar ouvir esse tipo de música, ver esses sites pornográficos, revistas pornográficas. A pessoa que é cristã, que se diz cristã, e está envolvido com esse tipo de leitura, esse tipo de música, dificilmente vai mudar por dentro, vai mudar por fora. Evite ler, ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. E quando você for deitar, disse o pastor àquela jovem, especialmente quando você for deitar, que vem esse pensamento à sua mente, eu vou deixar 3 versículos para você da palavra de Deus. Você vai pegar esses versículos, você vai ler esses versículos e depois você vai orar. Vai clamar a Deus que te transforme. Deus quer transformar você. O primeiro versículo que deixou foi Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seria um versículo que a jovem deveriam gravar, certo? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Colocar mente em tudo aquilo que é bom, verdadeiro, de boa fama, coisa que edifica. Segundo versículo, Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, veja como eu sou. Irmão, nós precisamos fazer isso. Se alguém quer ser transformado, precisa chegar ao pé da cruz, certo? E falar assim para ele, certo? Abre o coração a Deus, é só você e ele. Ninguém está escutando. E fala: Senhor, tu sabe como eu sou. Tu sabe do que eu gosto e que tu não gosta. Tu sabe de coisas que eu faço que desonram o teu nome. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, Deus quer fazer a cirurgia em cada pessoa aqui, nesta manhã. Em mim também, né? Quer fazer a cirurgia em cada um de nós aqui, para que nós sejamos transformados. E finalmente, ele passou mais um texto. Salmo 51, versículo 10. Se lembra de qual? Cria em mim. Irmão, gostaria que nós repetíssemos alto, todos aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, e que nós possamos colocar nossa mente na mão de Deus. Deus quer nos transformar. Irmãos, o maior desejo de Deus é derramar o Espírito Santo sobre nós. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre nós. Ele vê a situação do mundo, ele vê a situação da igreja, ele quer derramar o Espírito Santo sobre nós. Quando a maior parte da igreja estiver pedindo uma transformação de caráter, de todo o coração, ele vai nos abençoar, vai nos batizar com o teu santo e bom Espírito. Vamos finalizar essa mensagem e morar com Jesus por toda a eternidade. Amém, irmãos?